Olá, pessoal, boa noite. Na nossa aula de hoje, nosso tema será sobre equação geral da reta, tá? Essa nossa aula será dividida em duas etapas, onde nós veremos a equação geral da reta e a equação reduzida da reta, tá? Então, eu tenho esse material de apoio que eu vou estar passando para vocês, né, durante a aula aqui, mas juntamente com ele, eu tento trazer um pouquinho a resolução um pouco mais detalhada para que vocês consigam assimilar melhor o conteúdo, tá? Bom, a equação geral da reta, primeiramente, o que a gente tem que entender? Que quando nós temos um plano cartesiano e nós temos uma reta, se nós tivermos dois pontos que correspondem a essa reta, nós conseguimos montar a equação que é referente a essa reta. Então, por exemplo, aqui nós temos essa reta, que ela está cortando aqui o nosso eixo X e o nosso Y, e aí ela tem dois pontos que são pontos característicos dela, né? Que é o ponto x1 e y1, que é o meu ponto A, e o ponto x2 e y2, que é o meu ponto B. Se eu tiver dois pontos, eu consigo, a partir desses dois pontos, determinar qual que é a minha equação geral da minha reta, tá? A equação geral da reta, ela é dada por essa forma aqui de equação genérica, que é o ax mais by mais c igual a zero, onde o meu a, o meu b e o meu c são números reais. E, obrigatoriamente, o meu a e o meu b, eles não podem ser nulos, tá? Por que eles não podem ser nulos? Porque percebam que, pela formulação aqui, o a, ele acompanha o x e o b, ele acompanha o y. Né? Então, se nós tivermos um deles nulo, aí nós não temos o x ou não temos o y. E aí ela deixa de ser uma equação de uma reta, tá? E o nosso c, ele é um valor. E esse valor, né, ele pode vir a ser nulo, tá? Mas, obrigatoriamente, os três, eles são números reais, mas o A e o B, obrigatoriamente, eles não podem ser nulos, tá? Então, aqui eu tenho trago para vocês a demonstração, né, de como que a gente chega nessa equação geral da reta. Então, aqui eu tenho uma reta, a partir desses pontos, né, onde o ponto A é o x1 e o y1, e o ponto B é o x2 e o y2. Para a gente conseguir representar essa equação geral da minha reta, nós usamos pelo método dos determinantes, né? Então, a gente monta uma matriz, dobra as duas primeiras colunas e aí faz a aplicação de determinante nela para determinar quem é essa equação geral, tá? Para mostrar como que é essa aplicação, porque a apostila ela fica um pouquinho resumida, né? Então, disso daqui ela já cai nisso, eu vou trazer aqui para vocês uma resolução feita à mão aqui, para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Então, eu tenho isso daqui, tá, pessoal? Os dois pontos, eles estão representados aqui por essa matriz, né, por forma de determinante. E aí, o que a gente faz? Para a gente, primeiramente, montar um determinante, a gente representa, primeiramente, os pontos, né? Então, aqui na horizontal, a gente coloca o x1 e o y1 e coloca o número 1 na frente. Depois, na segunda linha, a gente coloca o x2 e o y2 e o número 1 na frente. E embaixo, a gente repete o x, o y e o próprio 1. Então, o x1, o y1 e o x2 e o y2 são números que a gente estaria utilizando. Poderia ser 2, 3, 4, 5. Então, essa parte aqui, ó, que a gente tem referente ao nosso x1, y1, x2 e y2, elas seriam substituídas pelos números que a gente compreenderia do ponto que a gente está trabalhando, tá? Como que a gente resolve esse determinante? Primeiramente, a gente monta ele, né, nessa formação, e depois a gente duplica as duas primeiras colunas. Então, essa coluna e essa coluna, eu vou duplicar ela aqui na frente, tá? Então, ó, dupliquei elas aqui. E para aplicar o processo de determinante, nós vamos fazendo uma multiplicação, tá? Como se fosse uma multiplicação inclinada, tá? Então, quando a gente multiplica as inclinadas no sentido da esquerda para a direita, tá? Ou seja, de cima para baixo, sempre inclinado, a gente vai usar o sinal positivo. E quando a gente multiplicar de baixo para cima, nós vamos usar o sinal negativo, tá? Então, aqui eu coloquei algumas setinhas para exemplificar melhor. Então, quando eu dupliquei, ela ficou aqui com 5 colunas. Então, se eu for multiplicando de forma inclinada, eu pego o primeiro dessa primeira coluna, o segundo da segunda coluna e o terceiro da terceira coluna. Então, a gente multiplica isso daqui inclinado, ó. Aí depois a gente vai para a próxima, multiplica inclinado aqui. E depois na última, inclinado. Então eu vou ter o quê? x1
vezes o y2 vezes o 1. Toda vez que a gente fizer essa parte descendo, a gente vai usar o sinal positivo. Então, abre o parênteses, né? Então, aqui eu tenho um sinal positivo na frente deles. Então, x1 vezes y1 vezes o 1. Na próxima, a gente vai manter o sinal positivo e vamos abrir o parênteses, porque a gente tem vários elementos. Então, y1 vezes o 1 vezes o x. Continuo com o sinal positivo e vamos para a próxima. O 1 vezes o x2 vezes o y. Fechei o parênteses. Agora eu vou fazer esse processo de baixo para cima, tá? Quando eu fizer de baixo para cima, eu sempre vou usar o meu sinal negativo. Percebam que eu estou usando parênteses para a gente não confundir, tá? Porque o sinal, ele é referente a essa multiplicação aqui, tá? Então, eu abri o parênteses e coloquei o meu sinalzinho fora. Então, a gente vai ter o x vezes o y2 vezes o 1. Fecha o parênteses. Menos, continuo com menos. Agora, abro o parênteses, ó, y vezes o 1 vezes o x1. E aí, fecho o parênteses, coloco menos de novo. E agora, ó, 1 vezes o x2 vezes o y1, tá? E aí, tudo isso a gente igual a zero, tá? Aí eu vou só resumir um pouquinho aqui, né? Porque como tem essas multiplicações por número unitário, ela vai ficar mais reduzida, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, x1 vezes o y2, mais o y1 vezes o x, mais o x2 vezes o y, menos o x vezes o y2, menos o y vezes o x1, tá? Então, como aqui é uma multiplicação, tá? Quando a gente multiplica todos eles, o sinal já fica na frente, tá, pessoal? Permanece. E aqui no finalzinho, ó, x2 vezes o y1. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar em evidência. Por exemplo, o x, né, ele aparece aqui e ele aparece aqui. Então, eu posso colocar ele em evidência, né? Colocando ele em evidência, eu tenho o y1 menos o y2, porque aqui o y é positivo e esse daqui ele é negativo. E aí, isso daqui, eu coloquei o x em evidência. Posso fazer o mesmo com o meu y, tá? Até marquei aqui embaixo, ó, que o y está aparecendo aqui e aparecendo aqui. Nesse caso, a gente tem o x2 positivo e o x1 que é negativo. Então, o y colocando em evidência, eu abro parênteses e a gente tem x2 menos x1. E aí, o que sobrou foi x1 vezes o y2 menos o x2 vezes o y1, tá? Então, essa daqui é a minha dedução da minha equação geral da minha reta, tá? Só para a gente entender, isso daqui a gente vai chamar de A. Então, y1 menos o y2 a gente chama de A. O x1 menos o x2 a gente chama de B. E tudo isso daqui a gente chama de C. E a minha equação da reta, ela é essa condição aqui. AX, né? Então, o A vezes o X, mais o B vezes o Y, mais o meu C. Então, percebam que o X e o Y, ele acompanha o A e o B. Obrigatoriamente, por isso que já foi informado para vocês, que o A e o B, eles não podem ser nulos, tá? Então, A, B e C são números reais, resistentes, né? Mas o A e o B obrigatoriamente não pode ser nulo, porque se um deles for nulo, o que acontece? Nós perdemos um X ou perdemos o Y, e aí ele deixa de ser uma reta, tá? Com uma determinada inclinação e tudo mais, beleza? Vamos voltar aqui na próxima. E aí, então, aqui a gente volta e temos a nossa equação da reta. Então, essa é a nossa equação geral da reta, tá? Nós vamos ter, mais adiante, a nossa equação reduzida da reta. Então, esse daqui é a nossa equação geral da reta, tá? Ela tem essa formação aqui. Agora, a gente vai para a aplicação de alguns exemplos, tá? Sempre é interessante, caso você tenha algum tipo de dúvida, será que eu fiz certo? Eu cheguei na minha equação geral da reta? Caso gere esse tipo de dúvida, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar o valor dos nossos pontos dentro dessa equação, e aí dos dois lados tem que dar igual a zero, porque nessa equação geral nós não temos que esse lado aqui, né, tudo isso somado não é igual a zero, ou seja, se você substituir o x e o y de cada ponto, ou seja, do ponto A e do ponto B, de um lado tem que ser igual do outro, então se aqui tem zero, aqui também tem que dar zero. Tá? Então, para caso você fique com dúvida e queira testar se a equação da reta está ok, basta substituir os dois pontos que vocês têm, tá? Então, vamos para alguns exemplos aqui. Primeiramente, eu tenho o ponto A e o ponto B, onde o ponto A ele vale 5 e menos 1, e o ponto B vale 2 e 3.
montei ele na forma de um determinante, tá? Percebam que a resolução aqui, ela não tem aquela duplicação, porque normalmente as apostilas já fazem um pouco de forma direta, tá? Então, para isso, eu já trouxe a forma resolvida aqui para vocês, tá? Para auxiliar um pouquinho melhor. Então, eu peguei os dois pontos, ó, x e y do primeiro ponto, x e y do segundo. Lembrando que aqui a gente repete tudo número 1, e embaixo a gente coloca x e y. E aí, as duas primeiras colunas, a gente vai duplicar elas aqui. Dupliquei elas, a gente vai fazer aquela multiplicação. De cima para baixo, a gente vai multiplicando e somando. E de baixo para cima, a gente vai multiplicando e subtraindo. Então, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 3 vezes 1, que já está aqui, menos 1 vezes 1 vezes o x, tá? Então, perceba que eu abri o parênteses, tá? O sinal da soma está aqui. Então, esse daqui é o do valor do número, como tudo está multiplicando. Depois a gente vai reaver essa questão do joguinho de sinal, tá? E aqui a gente tem 1 vezes 2 vezes y, tá? Tudo somando. Agora, quando eu começar de baixo para cima, a gente vai colocar o negativo e abrir o parênteses. Então, x vezes 3 vezes 1, menos y vezes 1 vezes o 5, menos 1 vezes 2 vezes o menos 1, tá? E aí a gente faz a questão do joguinho de sinal. Então, ó, esse valor aqui multiplicado deu 15, menos 1 vezes 1 vezes x deu menos x. Aqui a gente tem 2y, e aqui a gente tem, ó, 3 vezes x vai dar menos 3x. Aqui a gente tem o y vezes o 5, dá menos 5y. E aqui a gente tem, ó, menos e menos, mais, né? Lembrando que é uma multiplicação de sinal. Então, a gente vai ter mais quem? Mais 2. Reorganizando melhor isso daqui, né? Somando os termos semelhantes, né? Então, a gente tem aqui, ó, menos x e menos 3x. Está devendo 1 e está devendo 3, está devendo 4x, certo? Aqui eu tenho 2y e positivo e menos 5y negativo. Então, tenho 2, mas estou devendo 5, ainda continuo devendo 3. E o 15 somado com 2 dá 17. Então, essa daqui é a minha equação geral da minha reta. Então, a gente chegou nessa equação. Como eu disse anteriormente, caso você fique com dúvida se realmente o seu valor chegou na equação geral da reta, o que a gente pode estar fazendo? Nós podemos pegar essa equação aqui e substituir os pontos. Então, aqui no exemplo, o que ele fez? Ele pegou o ponto A, né, que é 5 e 1, e ele substituiu. Então, no lugar do x, ele colocou 5, e no lugar do y, ele colocou menos 1. Então, quando ele substitui, a gente tem, ó, 20, menos 20, mais 3, mais 17. Então, está devendo 20 e tem 17 para pagar, ficou 0, 0. Então, o primeiro ponto está ok. A gente pode fazer o mesmo com o segundo ponto, lembrando que tem que fazer com os dois, tá? Para testar e verificar se ela realmente está ok. Nosso x é 2 e o nosso y é 3. Então, a gente vai ter o quê? Menos 4 vezes 2, menos 3 vezes 3, mais 17. Então, eu estou devendo 8, estou devendo 9 e tenho 17 para pagar. Ou seja, chegou em 0 a 0 aqui. Então, dessa forma, nós temos uma condição que está ok. Beleza? Outra coisa, pessoal, o que a gente pode estar trabalhando também com a nossa equação, né? É o seguinte, né? O que acabamos de fazer é uma verdade, uma forma de verificar, né, se o ponto realmente está ok, mas vale ressaltar que a gente pode multiplicar ambos os termos da equação encontrada por um número real qualquer diferente de zero. Isso apenas para nos entregar uma outra equação da mesma reta, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar essa mesma reta e multiplicar por menos 1. Então, a gente tem a montagem de um outro tipo de reta, mas com os sinais opostos, tá? Então, ela vai representar uma outra reta nesse caso, tá bom? Até porque a gente tem um sinal negativo aqui e um sinal positivo, então há uma mudança de sinal em todos os termos. Próximo caso, ó, aqui ele dá um plano cartesiano com vários pontos, tá? E a gente pode fazer o quê? Escolher pontos para encontrar qualquer equação do geral da reta, né? Aqui, no caso do exemplo, né, resolvido, ele dá o ponto B e o ponto E. Então, eu tenho o ponto B e o ponto E. Mas poderia fazer o B e o A? Poderia fazer o A e o B? Ou o A e o E? Qualquer ponto, gente. Tendo dois pontos, a gente consegue, consequentemente, determinar qual que é a equação da nossa reta, tá? Então, aqui no caso, ele adotou o ponto B, que o ponto B ele está em menos 2 em x e 1 em y. E o ponto E, ele está em 6 em x e 5 em y, tá? Então, a gente faz aquele mesmo processo. Coloca aqui
todos os valores de x, todos os valores de y e repete tudo em 1, tá? Lembrando que a última linha a gente coloca x e y, tá, pessoal? Dobramos novamente essa última coluna aqui, tá? Para que fique viável essa condição. Só um instantinho. E aí a gente dobra essa última coluna, tá? Então vamos voltar lá. Esses mesmos pontos eu apliquei no exemplo resolvido à mão, só para ficar melhor o entendimento da parte da aplicação. Ó. Menos 2 e 1, e o 6 e o 5, x e y aqui embaixo, replicou tudo com o número 1 na última coluna, e replica as duas primeiras colunas, né? Então são com os mesmos valores. E aí faz aquele mesmo processo, ó. Faça a multiplicação aqui de menos 2 vezes 5 menos 1, tá? Então, vai gerar o menos 10, certo? Já vou meio direto, tá, pessoal? Aqui a gente tem 1 vezes 1 vezes o x, que dá mais x, e 1 vezes 6 vezes y, que dá 6y positivo. Agora a gente faz o processo inverso, lembrando que é subtraindo, tá? X vezes 5 vezes 1 dá 5x, mas como é negativo, né? Então, ele vai chegar em menos 5. Aqui a gente tem y vezes 1 vezes menos 2. Então, a gente tem um menos 2. Menos 2y da multiplicação, e a gente tem o menos da própria fórmula, certo? Então, a gente vai ter menos e menos, ó, que é essa condição aqui, menos e menos, que vai ficar em mais, tá? Que vai resultar em mais 2y. E na última aqui, ó, 1 vezes 6 vezes 1, que dá o próprio 6, né? Então, tem o sinalzinho negativo, fica menos 6. Reorganizando, a gente vai chegar aqui, ó, em menos 4x mais 8y menos 16. E aí, como eu disse, a gente pode dessa forma também testar com outros pontos, ó. Testando com outros pontos, ó, pegou o ponto A e o ponto B. E aí? O que eu encontro com o ponto A e com o ponto B? Perceba que quando a gente pega o ponto A e o ponto B, eles são pontos diferentes, ó, menos 6 e menos 1, e 4 e 4. Substituindo aqui, a gente resolvendo por determinante, chegou-se nessa equação aqui, ó. Menos 5x mais 10y menos 20, né? Se a gente olhar aqui, ela é diferente da nossa equação encontrada aqui anteriormente, certo? Então, note que nesse caso, elas são equações diferentes, mas na prática, elas são equações equivalentes, tá? Então, uma é equivalente à outra. Então, por exemplo, se eu pegar a minha primeira equação, né? Percebam que aqui, ó, a gente tem múltiplos de 4 e aqui a gente tem múltiplos de 5, certo? Então, se eu pegar essa equação e simplificar ela pelos meus múltiplos de 4, né? Ou seja, dividir ela toda por 4, e se eu pegar de baixo, que é múltiplo de 5, e dividir toda por 5, a gente vai chegar na mesma equação. Então, elas simplesmente são equações equivalentes, tá? Então, não se assustem quando a gente tiver vários pontos e a gente pegar pontos distintos. A ideia é que elas sejam equivalentes. O ideal é que sempre quando a gente chegar ao final de uma equação geral da reta, é fazer esse processo de simplificação, né? Então, aqui, ó, se a gente perceber, a gente tem 4, 8 e 16. Todos eles são múltiplos de 4, então a gente já poderia de cara já fazer o processo de simplificação, tá? Então, não se prendam muito à questão da formulação. Quando houver a possibilidade, já simplifique. É claro que no exemplo anterior, ó, aqui a gente não tem múltiplos nenhum, né? Tanto que a gente tem até números primos, né? No caso do número 3, no número 17, eles são números primos. Números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, aqui a gente não teria nem como simplificar mesmo, porque aqui já está no limite, na forma geral dela mesmo, sem conseguir fazer nenhum tipo de simplificação. Mas quando a gente se deparar com essas situações, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 5, 10 e 20, a gente percebe que todos são múltiplos de 5. Então, realmente consegue atender a nossa condição.